Olá pessoal, eu sou a Marília da Escola de Celular e estou aqui para a gente começar a primeira aula do curso Conhecendo Seu Celular. Nós há 2 anos temos uma escola aqui em Ribeirão Preto, uma sede, onde nós começamos a dar aulas presenciais. Na verdade, tudo começou porque tanto eu quanto o Rodrigo, meu sócio, a gente percebeu que as pessoas tinham seus celulares como se tivessem carros sem ter participado de aulas de autoescola. Então a gente pega o celular e sai usando que nem doido, sem saber exatamente como ele funciona. E isso acaba nos colocando em perigo, né? Não só a nós, como as outras pessoas. Afinal de contas, a gente precisa hoje em dia pelo menos saber quando nós estamos públicos, né? Quando todo mundo pode nos ver, e quando nós estamos falando ou com nós mesmos ou só com uma pessoa que nós sabemos exatamente quem é, nós escolhemos conversar com essa pessoa, né? E eu tinha há muitos anos um sonho, né? Eu tinha ensinado ao meu pai navegar na internet há cerca de 15 anos e eu queria muito ampliar, porque foi uma experiência muito transformadora, tanto para mim quanto para ele. Então a gente está aqui, né, para começar a mostrar para você como funciona o seu aparelho. Essa é a primeira coisa a ser feita para que a gente possa entrar nesse mundo digital com segurança. Então, a nossa primeira aula do curso Conhecendo o Seu Celular está sendo aqui da minha casa, em Ribeirão Preto. Eu peço desculpas caso haja alguma interrupção, ou dos meus gatinhos, ou alguém chamando as minhas netas, porque nós estamos em quarentena, ou sei lá, algo tocando, né? Mas essa é a nossa vida agora. Quando nós abrimos a nossa escola aqui em Ribeirão Preto, muitas pessoas falaram: nossa, mas uma escola para aprender a usar o celular, né? E agora, infelizmente, por uma situação bastante difícil, né? Bastante desconhecida por todos nós, a gente está vendo que realmente a gente precisa entrar no mundo digital até para se proteger num momento como esse. Vamos lá, então. A primeira coisa, quando a gente recebe o nosso aparelho, ele vem dentro de uma caixinha, né? E, deixa eu me botar aqui de novo, ele vem dentro de uma caixinha e nós temos aqui um pequeno aparelho, né, que nós chamávamos antigamente de celular apenas, porque ele servia apenas para telefonar, ele era um telefone móvel, que ao longo do tempo, né, e do avanço da tecnologia, se transformou num pequeno computador na palma da sua mão. Então ele se transformou nisso que a gente chama hoje de smartphone. Por quê? Porque ele, além de poder ser um aparelho para que a gente faça ligações, como a gente faz com um aparelho normal, ele é um computadorzinho que nos leva a todos os lugares, né? Então, ele se transformou num telefone inteligente. E quando é que foi que isso aconteceu? Foi quando a internet, né, foi acoplada a esse aparelho. Então, além de receber os dados das antenas de celular, esse aparelho começou a receber um outro sinal, que é o sinal da internet. Então, vamos dizer assim que esse aparelho, ele funciona através de basicamente de três energias. Primeiro, energia elétrica. Você vai receber um cabo como esse, na hora que você abrir o seu celular, né, um cabinho, uma fonte, que é como se chama isso aqui, é uma fontezinha que você liga na tomada, você vai acoplar essa parte aqui, né, aqui nesse buraquinho, ó, e vai colocar no seu celular a outra parte e colocá-lo para carregar. Então aqui nós vemos, aqui olha,
o desenho da bateria, que normalmente fica aqui nessa partezinha de cima do seu aparelho, onde ela mostra quando ela está cheia, quando ela está na metade da carga, quando ela está quase acabando, e quando ela acabar, essa partezinha aqui vai ficar totalmente vazia, né? Então, o seu aparelho vai desligar. Ele só funciona através da energia elétrica que fica acumulada dentro da bateria do seu celular. Bom, aí a gente sempre tem uma pergunta dos alunos, que é a seguinte: mas eu posso carregar meu celular mesmo quando ele está na metade da bateria? Então existia na verdade, era uma realidade, não era uma crença, de que se nós completássemos a bateria de um aparelho, seja ele qual fosse, antes que ela tivesse acabado totalmente, a gente viciava essa bateria e ela acabava, né, só completando a partir daquele lugar onde ela estava. Isso foi verdade, mas hoje em dia não é mais verdade. Então, quando você comprar seu celular, você deixa ele vai vir com um pouquinho de bateria, só para você ver, ligar e ver como funciona. O ideal é que você deixe durante uma noite ele carregando a primeira vez, e depois você pode carregar normalmente, mesmo que ele esteja com um pouquinho de bateria. Então, nossa, vou sair e como é que eu faço? Eu carrego para eu ter bateria até quando eu voltar, ou eu tenho que esperar acabar? Não, não tem que esperar acabar, tá? Você pode carregar o seu celular até ele ficar com bastante bateria para aguentar, né, o tempo que você vai levar fora de casa, tá? Então, temos aí a nossa primeira energia. A segunda coisa a fazer, gente, é o seguinte: vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Você acabou de se mudar para uma casa nova, né? E não tem energia. O outro morador, ele ligou para a CPFL, que é no caso a Companhia de Energia aqui de Ribeirão Preto, e pediu para desligar aquela conta da conta dele. Então você vai ter que fazer uma ligação, ou entrar no site, ou entrar no aplicativo da CPFL e pedir a concessão de energia para aquela casa, né? Então você vai dar seu nome, seus dados, e aquela conta, né, passará a chegar conforme o seu consumo na sua nova casa. Com os celulares acontece a mesma coisa. Então ele chegou dentro da caixinha, você tirou, ligou, ele vai até ligar, mas ele não vai funcionar ainda. Você precisa pedir a concessão de sinal, né? Tanto sinal que vem da torre de celular quanto o sinal que vem da internet. Então lembra, tem dois sinais diferentes entrando no mesmo aparelho para que você possa usar e que o seu consumo possa ser controlado por essa empresa que é chamada de operadora. Então você precisa ir na TIM, na Claro, na Vivo, você precisa escolher, né, uma dessas para adquirir um plano, né, de celular para que você possa utilizá-lo normalmente. Ah, Marília, mas o melhor é eu ter um plano pré-pago ou um plano pós-pago? O plano pré-pago é aquele que você recebe um chip. Ó, o chip é isso aqui, ó, essa coisinha pequenininha que tem todos os dados que você precisa para usar o seu celular e que reconhece você como o seu celular como sendo seu, né? Então é essa plaquinha minúscula que você vai receber na sua operadora, vai colocar dentro do seu celular e vai te trazer todos os sinais, né, as possibilidades que você pode ter dentro desse aparelho. Então algumas pessoas compram planos pré-pagos. O que acontece? Esse chip, então, ele entende que você precisa abastecê-lo,
né? Sempre. Ele vai te avisar quando estiver acabando aquela quantidade que você comprou em reais, né? Que se transformaram em sinal, e você precisa colocar mais. Hoje em dia, essa possibilidade, ela não é a melhor. Primeiro, porque os impulsos, né, que a gente chamava, os pulsos, na verdade, que a gente chamava antigamente, que é o tempo que você usa o celular, são mais caros no celular pré-pago. E também você tem uma limitação maior em termos de quantidade de dados na internet que você pode usar. Então, o mais recomendável hoje é você chegar na sua operadora e dizer, olha, eu quero gastar, sei lá, R$ 50 por mês. Eu não quero gastar mais do que isso. Então, eles vão te... E eu uso bastante o telefone e uso menos a internet. Eu, por exemplo, Marília, eu uso muitíssimo mais a internet do que o celular como telefone. Então, o meu plano, ele tem um pouco mais de possibilidades de utilizar a internet do que o telefone. Então, cada plano vai atender a sua necessidade. No começo, certamente, você vai dizer que precisa de mais telefone do que internet. Mas logo, logo eu te garanto que você vai usar muito mais a internet. Vamos lá. Para esse aparelho altamente complexo funcionar, ele precisa de um sistema. Vocês lembram que quando a gente teve os primeiros computadores, a gente tinha que instalar, né, o Windows, a gente tinha o Linux também, né, que algumas pessoas começaram a usar, e só assim o computador funcionava? Então, a mesma coisa acontece com os celulares. Então, às vezes, num programa de TV, você vê lá alguém te pedindo para baixar um aplicativo. Aí dizem, se o celular for Android, você vai usar isso. Se o seu celular for iOS ou um iPhone, você vai usar tal coisa. Então, os Androids, os celulares que funcionam com o sistema Android, são de todas as marcas que a gente conhece, menos da Apple, que são os iPhones. Então, o Samsung, Sony, Motorola e todos os outros usam o sistema Android, né? É o sistema, é o cérebro do computador. Então, ele é um modelo Android. E os iPhones usam, né, um cérebro de modelo diferente, como se fosse um motor de um carro, né? O motor do carro Toyota tem o motor do carro Honda. Então, qual é o melhor? Depende do uso, depende do gosto das pessoas, né? Então, tanto os Androids quanto o iOS têm modelos muito semelhantes em termos de processamento, de velocidade e de armazenamento. Né? Essas são coisas que a gente vai falar mais para frente que são muito importantes e justificam porque um celular é mais caro do que outro, e você também vai definir qual é a sua necessidade. Você não precisa ter um celular ultra turbinado que cabe milhares de dados, de informações, se você utiliza ele pouco. Mas, ao mesmo tempo, não vale a pena você comprar um celular porque você usa pouco, que já está ultrapassado em termos de tecnologia, porque você vai precisar de tecnologia para baixar novos aplicativos e principalmente de espaço, tá? Então, vamos agora falar do celular mesmo como aparelho, né? Então, o celular tem botões físicos ainda, né? Normalmente, os botões físicos, eles são aqui na lateral, né, do seu celular. Então, normalmente tem um botão de liga e desliga, né, e um botão de volume. Então, muita gente fala assim, nossa, meu celular tá com defeito, ele não tá tocando, né? A minha amiga me ligou e ele não tocou, porque às vezes o volume tá muito baixo. Então, quando eu estou usando o meu celular assim, ó, ninguém me ligou e nada, que eu mexo aqui, o volume aumenta
E quando eu ponho para baixo, ó, ele diminui, tá? Esse desenho ele muda um pouco em cada aparelho, então eu estou trabalhando aqui com o volume da campainha. Agora, quando eu estou falando com alguém no celular, então esse aumentar e abaixar, ele vai aumentar o volume da voz da pessoa com quem eu tô falando ou diminuir. A voz tá muito alta, tá dando para todo mundo ouvir, né? Então eu diminuo aqui, né? Usando também, ele vai trabalhar naquilo que tá no meu ouvido, tá? Tem uma outra coisa também que confunde bastante as pessoas, que é a questão das notificações, né? As notificações são aquelas bolinhas vermelhas que ficam do lado dos desenhinhos, que na verdade são esses desenhinhos aqui, né? Cada um desses ícones, como a gente chama, eles representam um aplicativo. Então, cada quadradinho desse aqui é um serviço diferente que é oferecido pelo seu celular. Então, o celular, todos aqueles aparelhos que a gente tinha lá, um em cada lugar, o telefone, a agenda de telefone, o caderninho de receita, a calculadora, o despertador, o rádio, até a TV hoje em dia, se juntaram em cada um desses quadradinhos aqui. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é: o que eu quero fazer com o meu celular? Ah, eu quero tirar uma foto. Então eu vou aqui e vou procurar o ícone da câmera. E aí eu vou tirar a minha foto. Ah, não, eu não quero tirar a foto, eu quero entrar no Facebook. Eu vou na câmera? Não, eu vou no Facebook. Vou clicar aqui e vou entrar no Facebook. E assim por diante. Mas a gente vai falar muito disso. Por que essas bolinhas vermelhas aparecem? Porque a gente tem uma infinidade de lugares aí onde coisas podem acontecer. E o seu celular avisa cada vez que você recebeu uma nova mensagem, né, que algo foi mudado nesses aplicativos. Então, sempre que tiver essa bolinha vermelha, aqui ela tá rosa, mas na verdade ela é vermelha, você tem algo novo, então clique para saber o que é, tá? É bem simples. Vamos lá. Agora, os ícones. Então, como é que o meu celular fala comigo? Ele fala através de ícones, como são as letras, por exemplo. Né? A gente combina letras, forma palavras, frases e se comunica. Então, nós estamos agora, né, vivendo uma fase de uma nova comunicação, como se fosse um novo idioma, né? Então, a gente tem que aprender a ler, né, todas esses desenhinhos aqui. E eles estão guardadinhos em cada cantinho do seu celular. Veja só. Aqui, ó, nós temos ícones. Aqui nós temos ícones. Em todas as partes nós temos ícones. Olha, aqui embaixo nós temos ícones. Né? Então fique atento. Por isso a gente recomenda que você segure o seu celular sempre assim. Por quê? Alguns alunos chegam e dizem pra gente: olha, meu celular ele tem vida própria. Eu não fiz nada e ele entrou em algum lugar, né? Normalmente é porque a gente clicou sem querer, né? Encostou, não é apertar, é clicar mesmo, sem querer em algum lugar, e aí ele foi e fez aquilo que a gente pediu para ele fazer. Então vamos aqui dar uma lida nesses ícones. Por exemplo, esse aqui, ó, a gente já viu que é a bateria. Essa é uma bateria cheinha, ó. Ele mostrou que ela tá completa e o seu celular vai ficar algum tempo, né, com energia. Quanto tempo? Depende do uso, né? Quem fica muito tempo no celular, essa bateria vai, né, abaixando mais rapidamente até ficar tudo vazio e acabar a bateria. Se você usa menos, né, ela vai durar um pouco mais. O mais aqui,
Ah, o mais é para adicionar. Sim, na calculadora ele adiciona, né, alguma coisa e também ele serve sempre para adicionar. Se eu estou no aplicativo de contatos para adicionar um novo contato, se eu estou no aplicativo de e-mail para escrever um novo e-mail e assim por diante. Outro sinal aqui que a gente sempre vê na matemática, né, na calculadora, que é o sinal de multiplicação. De fato, se eu tiver na calculadora, ele vai ter essa função que eu já conheço, né, que é de multiplicação. Mas em vários aplicativos, esse sinal serve para você fechar telas. Então, de repente, eu tô aqui, né, eu tô aqui com vocês. Olha lá, tá vendo que apareceu um sinalzinho? Vou mostrar aqui mais, ó. Apareceu um xizinho aqui na minha câmera. Se eu clicar, ó, eu desapareci da tela, né? Então, esse sinal serve... Agora, deixa eu me achar aqui de novo na tela. Esse sinal serve para que a gente feche alguma coisa. Essa setinha para o lado esquerdo, é muito importante. Ela é aquela que nos diz como nós fazemos para voltar na página anterior. Na verdade, quando a gente está clicando e chegando em novas páginas, nós estamos virando em novas telas, nós estamos virando páginas, como num livro, né? A gente não vai virando, quando a gente quer voltar, nós voltamos e lemos aquela página novamente, né? Então, essa setinha é muito importante. Sempre que essa setinha está na tela do seu celular, quer dizer que você ainda não está na primeira página daquele aplicativo. Né? Ainda tem coisas ali antes para você chegar na capa dele, né? Então fique atento em relação à setinha. Essas 3 bolinhas aqui, você também vai ver muitas vezes no seu celular. As 3 bolinhas são o símbolo do menu. As telas são muito pequenas, então os celulares não conseguem mostrar todas as possibilidades que você tem aqui. Então, quando você clicar nessas 3 bolinhas ou nesses 3 risquinhos aqui, você vai ter outras possibilidades ali que você não consegue ver dentro daquela pequena tela. Então, sempre que tiver essas bolinhas, tem outras possibilidades. Ah, eu quero apagar alguma coisa, mas eu não estou vendo nenhum lixinho, não estou vendo nenhum símbolo para eu apagar. Onde será que ele está? Provavelmente ele vai estar aqui, ou nessas 3 bolinhas, ou nesses 3 risquinhos. Então, gente, voltando aos ícones, né? Lembrando que o nosso celular conversa com a gente através desses desenhos. Então, a gente tem mais esse aqui, olha, que é de configurações. Ó, lembra uma engrenagenzinha, né? Nesse lugarzinho, a hora que a gente clica, tem todas as possibilidades de personalizar o nosso celular. Mudar a campainha, mudar o som, né? Mexer, se você quer que ele vibre. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui. No outro, a gente tem o relógio. Né? O relógio é muito útil. Nesse relógio você pode não só olhar as horas ou marcar um horário para despertar, como saber as horas em outros países e usar o cronômetro, né, para fazer uma corrida e usar aquele temporizador, onde você, por exemplo, eu nunca mais queimei um bolo depois desse temporizador, porque eu coloco e tipo lá, tem que deixar 30 minutos. Eu coloco, ele vai contando o tempo até 0 e me avisa a hora de tirar o bolo do forno. Então, muito útil. Aqui, o modo avião, né? O modo avião é aquele
que se pede na hora que você entra no voo, né? Desligue seu celular ou deixe em modo avião. Ele corta todas as possibilidades de comunicação do seu celular. Então, tudo que não precisa de comunicação, nem dos dados móveis, né, que vem da torre de celular, nem dos dados de internet, vão ser desligados. Mas aí a calculadora funciona, você consegue ver fotos, você consegue tirar fotos, mas não, você corta todas as possibilidades de comunicação do seu celular. Algumas pessoas deixam em modo avião quando vão dormir, por exemplo, porque aí o alarme toca, né? Mas se alguém ligar, não, você não vai receber a ligação. Se alguém chamar pelo WhatsApp, você não vai escutar aquele bip-bip, né, enquanto está dormindo, mas o despertador continua funcionando. Aqui embaixo, esse lequezinho, você vai ver muito, e a gente vai falar dele ainda, que é o Wi-Fi. O Wi-Fi é você abre no seu celular a possibilidade de receber dados, né, de internet do local. Então, muitas pessoas têm roteadores, né? Você compra lá um pacote para sua casa e aí com ele, pacote de internet. Então, você tem que ter um aparelhinho que chama roteador, né? Onde você vai lá dar um login e senha. Normalmente a gente pode pedir isso até para a pessoa que vem instalar na nossa casa. E assim que você entra na sua casa, na nossa escola a gente também tem essa possibilidade de Wi-Fi. Nos restaurantes você pode pedir qual é a rede e a senha. Você vai utilizar os dados daquele local e não do seu plano que você contratou na operadora, assim que você escolheu a operadora para utilizar o seu celular, para te conceder o sinal, né? Então, o Wi-Fi é isso, a gente vai aprender como fazer. A câmera, né? Que nada mais é do que a televisãozinha para a câmera, que nada mais é do que aquela câmera que nós usávamos, né, separado, que agora vem no nosso aparelho, e ela pode não só tirar fotos, como gravar vídeos, né, fazer as famosas selfies, que é quando o celular tem uma lente que vira para você e pode virar para frente também. Nós também vamos falar dela e ela é representada nesse símbolo aqui, que é uma câmera com flechinhas, né? Às vezes o desenho é um pouquinho diferente, mas o conceito é sempre câmera com flechas. Então, quando você clica, ela vira para você. Quando você clica de novo, ela vira para o que está à sua frente. Então, é a chamada selfie. Você pode tirar fotos de você mesmo, né? Clicando só nesse íconezinho, né? Então, a gente vai ver uma infinidade de símbolos. E aprender a usar um celular nada mais é do que saber traduzir esses símbolos. A gente costuma trazer sempre uma comparação com aquilo que a gente aprendeu quando ia começar a dirigir um carro. A gente tem que saber as placas de trânsito, o que elas significam, para a gente se localizar, né, para a gente não correr riscos muitas vezes. Então, se prepare, porque agora, daqui para frente, nós vamos fazer um grande treino de ler novos símbolos, tá? E eles foram criados para nos levar mesmo a lembrar, né, daquilo que a gente quer fazer nesse aparelho que nos possibilita tantas coisas. Vamos lá, agora a gente tem a dica do professor, né, que tá sempre no finalzinho da nossa aula, do curso que você estiver fazendo. Então, aqui o professor está dizendo, olha lá, deixa eu abaixar aqui para você ver o título. A dica é: o celular é muito sensível e devemos tocá-lo de forma leve, evitando que vários comandos sejam executados ao mesmo tempo. Então, pessoal, o toque é levinho, é um toquezinho, não é apertar,
né? Aquela nossa noção de apertar botões só podem ser usadas nos botões físicos. Os outros tem que ser um toque leve. E se ele não obedecer você no primeiro toque, calma, espera um pouquinho e toca de novo. Com o tempo você vai começar a perceber qual é o jeito do dedo e a forma de tocar, né? Seu celular é muito sensível. Sempre segure ele nas laterais, sem apertar muito, porque se você apertar aqui você aumenta ou diminui o som. Então, nas laterais e toques muito leves, principalmente quando você for utilizar a câmera. A câmera é um carinho praticamente, porque muita gente fala, minha foto tá ficando borrada, tá ficando tremida. É porque quando a gente toca muito rápido, o celular se mexe e aí a foto treme. Então é um carinho mesmo, é um toquezinho, tá? Uma das possibilidades que o smartphone nos oferece é a de realizar de maneira eficiente outras tarefas, além de fazer chamadas e SMS. Lembre-se que você tem um aparelho nas mãos que te oferece todas as possibilidades, ou quase todas, né? Só não dá para sentir cheiro ainda. Mas lembra que quando você está usando o celular só para falar, você está utilizando 10%, até menos das possibilidades que ele pode te oferecer. Mas será que eu consigo aprender? Consegue sim. A gente costuma comparar com as crianças, né? Mas o meu neto, meu filho é pequenininho e sabe usar o celular. Normalmente, essa é uma comparação muito interessante para a gente saber que não é necessário cognitivo, né? Não é necessário maturidade cognitiva para aprender. A gente não aprende muitas vezes a mexer no celular, não é porque a gente não sabe ou a gente é burro, é porque as crianças, elas exploram com mais facilidade, elas não têm medo de explorar. E a criança sabe andar, trafegar ou navegar num celular. Se a gente for comparar novamente com os carros, é como se fosse a gente, como se ela fosse uma pessoa dirigindo um carro daquele que bate, sabe? No parque de diversões, né? Ele tem um pedal e ela vai andando e vai batendo e não tem muita consequência, né? Nós já sabemos, né, a complexidade desse aparelho e temos um pouco mais de receio, por isso a gente demora um pouquinho mais para aprender, mas nós garantimos que você aprende. E para finalizar, olha, a gente vai seguir uma linha, né, um caminho para que você tenha esses conhecimentos, e esse caminho a gente recomenda que ele seja nessa ordem, né? Então a gente está aqui fazendo a primeira aula do curso Conhecendo Seu Celular. Nós vamos ter 4 aulas, depois em seguida o WhatsApp, depois Uber, depois Google, depois nuvem, que é muito importante para guardar os nossos dados e eles poderem ser utilizados em qualquer dispositivo. E aí nós vamos para as redes sociais, porque você vai estar mais seguro e não vai ter medo, né, de navegar usando as redes sociais, que vão fazer com que você conecte com seus amigos, com seus familiares e que possa entrar de fato nesse mundo digital. Mas tudo no seu tempo, né? Assista várias vezes a aula, treine. Para finalizar, vamos treinar o seguinte: quando o aparelho está assim, desligado, a tela está preta, ele está ligado ou desligado? Ele está ligado. A tela fica preta para economizar a bateria. Então, olha só, se eu der um toquinho aqui do lado, ó, bem fraquinho, meu celular ligou novamente. Então, para desligá-lo totalmente, a gente precisa apertar o botãozinho de ligar e desligar. Ele vai dar uma
pequena tremidinha, vai aparecer aqui, ó, se você quer desligar ou... Deixa eu mostrar aqui, acho que aqui não tá dando para ver por causa do reflexo. Ele vai perguntar se você quer reiniciar ou desligar, você vai clicar em desligar e aí sim ele vai desligar totalmente. Então, quando você está num teatro, quando você está no cinema, você desliga ele totalmente. Se você der um toquezinho aqui, ó, ainda não desligou, ó, eu pedi para ele desligar agora. Se você der um toquezinho do lado, ele não vai acender. Então, quer dizer que ele está desligado totalmente. Para ligar, a mesma coisa. Eu vou apertar aqui no botão liga, desliga, segurar um pouquinho, ele vai dar uma pequena tremidinha, olha lá, e vai ligar de novo. Olha lá, vai aparecer a marca do meu celular e depois todos os ícones. Treine isso, é muito importante aprender quando o seu celular está ligado e quando ele está desligado. A nossa próxima aula, a gente vai falar de mais coisas do seu aparelho para que você possa utilizá-lo da forma mais segura e mais interessante possível. Eu garanto para você que esse é um mundo muito bonito e principalmente quando a gente sabe para onde quer ir, né? A escola de celular está à sua disposição e até a próxima aula. Muito obrigada!